10 vezes que artistas morreram no palco e o programa acabou de começar. Para a maioria dos entretenimentos, a ideia de que um ator deve sempre seguir em frente está tão arraigada que se torna uma resposta reflexa. Para muitos profissionais, a ideia de interromper o desempenho no meio, por qualquer motivo, parece impensável. Embora isso possa, normalmente, ser um sentimento admirável, pode fazer com que os exibicionistas continuem quando sabem que não estão bem, ou impedir que outros chamem por ajuda, se acharem que um colega está em dificuldade. E embora a morte seja geralmente algo que geralmente interrompe as atividades normais de quem a testemunha, e com razão, muitos exibitivos continuarão independentemente, mesmo que a morte ocorra na frente deles, não por indiferença insensível, mas por causa da doutrina inquebrável de o show tem que continuar. Aqui estão 10 artistas para os quais o show durou muito pouco. Deixe seu like e ative o sininho para nos ajudar a manter o canal e trazer mais fatos desconhecidos para vocês. Vamos ao que interessa. 10 Edith Webster. Em 1986, Edith Webster estava atuando em Pedro Card em um teatro comunitário em Maryland. Ela interpretou o papel por 8 anos, e tinha acabado de cantar seu grande número, Por Favor, Não Fale Sobre Mim Quando Eu For Embora, quando ela desabou no palco. Como sua personagem deveria morrer durante a comédia melódica, o público de 200 pessoas caiu na gargalhada e explodiu em aplausos. Mesmo quando outros membros do elenco chamavam alguém para telefonar para os serviços de emergência, eles ainda acreditavam que o que estavam assistindo uma parte da peça. Webster já havia sofrido um ataque cardíaco durante uma apresentação e, naquela ocasião, continuado com o show, e talvez ela pensasse que poderia sobreviver novamente. Infelizmente, ela não o fez, e quando o serviço de emergência chegou e a cortina foi fechada, o público finalmente começou a perceber que ela estava morta. 9 Tommy Cooper. Tommy Cooper morre ao vivo no palco. Tommy Cooper, um comediante e mágico especializado em bagunçar seus truques de mágica. Em 1984, estava no auge da carreira e foi a atração de um programa de variedades, que, naquela noite, também foi transmitido ao vivo pela TV. O teatro estava lotado. Como qualquer mágico faria, Cooper começou a puxar objetos de debaixo de sua capa, embora seus objetos estivessem sendo, muito obviamente, passados para ele pelos outros atos esperando nas asas, quando de repente ele caiu no chão, ofegando por ar. O público riu ruidosamente, acreditando que o comediante estava fingindo um ataque cardíaco como parte de sua atuação. Os operadores que estavam nos bastidores, porém, perceberam que algo estava errado e tentaram puxá-lo de volta pela cortina. Enquanto a transmissão de TV tinha um intervalo não programado, o público no teatro ficou se perguntando o que estava acontecendo. Eles provavelmente ficaram um pouco mais tranquilos quando o programa de variedades continuou, embora sem seu número de manchete. Enquanto os outros artistas brincavam no palco, os serviços de emergência trabalhavam atrás da cortina para tentar salvá-lo. Apesar de seus esforços, no entanto, ele não pôde ser revivido e, durante um segundo intervalo comercial, ele foi retirado do palco e foi oficialmente declarado morto. Em sua chegada ao Medical Clinic 8 Owen Hart em maio de 1999, milhares de pessoas foram amontoadas em um estádio em St. Louis, e milhões mais estavam assistindo ao vivo na TV, para assistir Ravisvar, a grande extravagância da World Wrestling Federation. Enquanto Owen Hart se preparava para entrar no palco de uma passarela perto do telhado do estádio, 78 pés acima do ringue, a trava de liberação rápida de seu cinto acidentalmente abriu e ele caiu, batendo nas cordas, antes de pousar no ringue. Embora muitos membros da audiência pensassem que aquilo era parte do programa, o locutor foi forçado a dizer à plateia que aplaudia que havia ocorrido um acidente. Eles cortaram para um vídeo enquanto Hart tinha retirado do palco com uma maca, mas o show continuou, com os lutadores tendo que lutar no tapete manchado de sangue em que seu amigo acabara de perder a vida. Relatórios oficiais estimam que Owen Hart morreu minutos depois de acertar o ringue, que cortou sua aorta e fez seus pulmões se encherem de sangue. O show decorreu conforme o planejado e o público ao vivo, tranquilizado, continuou a torcer, gritar e se divertir nas partidas sucessivas.
Eles só foram informados no last da noite, após a última partida, que At havia, de fato, morrido poucos minutos após a queda. 7. Redd Foxx, um comediante e ator, mais conhecido por sua interpretação do Dono do Ferro Velho mal-humorado em Sanford and Son. Ele estava ensaiando um novo show, The Royal Family, no Paramount Studios, quando, em 1991, ele desmaiou repentinamente. Embora não houvesse público presente no ensaio, o elenco e a equipe inicialmente pensaram que Fox, que estava fazendo palhaçadas no set, estava fingindo, e demorou alguns minutos para perceberem que ele estava com problemas e chamar os paramédicos para obter ajuda. Embora Redd Foxx ainda estivesse vivo quando chegou ao Medical Clinic, ele morreu algumas horas depois. Ele já havia gravado 7 episódios de The Royal Family. Após uma breve pausa, os produtores tentaram prosseguir, apresentando um novo personagem para substituí-lo. No entanto, o show não foi o mesmo sem ele e logo foi cancelado. 6. Renato Di Paolo provavelmente ficou satisfeito quando recebeu o papel de Judas Iscariotes em uma tradicional peça de paixão. Afinal, Judas era um personagem interessante e complexo, que traiu Jesus com um beijo por 30 moedas de prata, antes de se enforcar em remorso ao perceber o que fez. A peça estava sendo encenada ao ar livre, em um pequeno vilarejo próximo a Roma, e as características naturais do vilarejo foram utilizadas como parte do cenário. A peça já havia sido encenada várias vezes sem incidentes, mas no sábado de Páscoa, quando Di Paolo colocou o laço em seu pescoço e passou por cima da pedra colocada embaixo dele, o laço inesperadamente começou a se apertar e ele foi enforcado. Infelizmente, como isso estava totalmente de acordo com o roteiro, ninguém percebeu. A peça continuou por mais 30 minutos. Outro ator percebesse que Di Paolo não estava respirando. O público, que incluía os pais de Di Paolo, começou a gritar, mas o cinegrafista continuou a filmar e toda a produção foi transmitida, conforme planejado, pela Itália no domingo de Páscoa. Incrivelmente, Renato Di Paolo não é o único ator a morrer no papel de Judas Iscariotes. Em 2012, Thiago Klimek morreu enquanto interpretava o apóstolo desgraçado, no Brasil. Ele também foi enforcado, após o mau funcionamento do arnês de segurança que usava. Apesar de ter sido colocado em extreme letargia induzido por várias semanas, a extensão das lesões cerebrais de Klimek foi tão grande que, após 2 semanas, seu suporte de vida foi desligado. 5. Dick Chavin foi um ator e comediante de stand-up conhecido por sua comédia física maníaca e imprevisível. Ele frequentemente pregava peças em seu público e se escondia o que parecia ser uma pilha de tijolos enquanto o público entrava no teatro, apenas para pular, gritando e assustar a vida deles. E durante o intervalo ele costumava fazer isso de novo. Em 17 de abril de 1987, ele se dirigiu ao público como se fossem os únicos sobreviventes de uma guerra atômica. Poderíamos recriar a civilização, bem aqui nesta sala, e eu serei seu líder, disse ele. Então Chavin se ajoelhou, de maneira dramática, antes de cair silenciosamente no chão. Uma pessoa do palco apareceu várias vezes, olhou para Chavin, não fez nada e foi embora, e a plateia rindo pensou que isso fosse parte do ato. Passaram-se 5 minutos inteiros que um médico na plateia ousou verificar se ele estava realmente respirando. Ele não estava mesmo depois que foi descoberto que ele não tinha pulso e que o público foi convidado a sair. Muitos acreditaram que estavam sendo enganados e ficaram esperando que Chavin saltasse da multidão de pessoas que esperava. Realizavam RCP no palco. Infelizmente, eles ficaram desapontados. Em vez disso, ele morreu de um ataque cardíaco fulminante bem na frente deles. 4. Gareth Jones. Em 1958, uma série chamada Armchair Theatre foi transmitida ao vivo pela TV britânica. Consistia em várias peças individuais. A maioria das peças foi bastante esquecível, mas a transmissão de 30 de novembro de 1958, intitulada Underground, dificilmente será esquecida por aqueles que estiveram lá. Gareth Jones foi um ator britânico de sucesso moderado, que já havia aparecido em várias produções do Armchair Theatre, quando concordou em aparecer no Underground, a história de um grupo de pessoas presas em um metrô após uma explosão.
Seu caráter período de um homem de coração fraco, o que parece ter sido um tanto profético. Os atores tiveram vários ensaios bets da transmissão ao vivo, e outro ator relatou que Jones não parecia bem quando o ritmo de transmissão se aproximava, mas parecia estar concentrado em suas falas no meio do show. Jones mencionou a uma maquiadora, durante uma rápida mudança, que estava se sentindo mal. Ele então desabou na estação de maquiagem e, enquanto os outros atores continuavam com a peça, seu corpo foi carregado pelo set até um médico que o esperava. Os outros atores, sem saber o que havia acontecido, improvisaram as falas que Gareth Jones deveria proferir. No intervalo do intervalo comercial, o diretor foi informado de que Jones estava morto. Ele optou por não mencionar isso ao elenco, que continuou com a apresentação. Cria a impressão de que Jones havia apenas adoecido. O elenco improvisou como um louco, e as tomadas de câmera que haviam sido anteriormente abandonadas e refeitas na hora, enquanto os roteiristas tentavam reatribuir o resto das falas de Jones e de alguma forma passá-lo para os atores no palco. A apresentação foi assistida pelo noivo de Jones em casa, e ela ficou intrigada com seu súbito desaparecimento da tela. Ela, assim como o elenco, só foi informada de sua morte após o término da peça. 3 César Cuauhtémoc González Barrón. César Cuauhtémoc González Barrón foi um lutador de luta livre, uma espécie de luta livre, que lutou e criou o nome de Silver King. Ele também periódico conhecido por interpretar o bandido no filme Nacho Libre. Em maio de 2019, o Silver King lutaria e venceria uma partida contra Wills Warrior, também conhecido como Juventude Guerreira, em Londres. Quando Wills Warrior conseguiu derrubar Silver King ao chão, o árbitro ficou em um dilema. Sabendo que Silver King deveria ganhar a partida, em vez de contá-lo, ele passou 30 segundos pedindo-lhe para se levantar, o que ele acabou fazendo. O jovem guerreiro, sem saber que seu oponente estava em apuros, chutou novamente. Silver King caiu de cara no tapete e Wills Warrior passou alguns segundos tentando virá-lo antes de finalmente prendi-lo e segurar sua perna, enquanto o árbitro relutantemente, e muito lentamente, o contava. César Barrón estava, a esta altura, completamente inconsciente, mas passaram-se vários minutos riscos que fosse procurado atendimento médico. Eventualmente, outros lutadores saíram e começaram a aplicar CPR enquanto Barrón ainda estava usando sua máscara. Silver King foi só então que o locutor do ringue apagou as luzes, e alguns minutos depois disse ao público que o show estava cancelado e pediu que eles fossem embora. Ainda não havia profissionais médicos no ringue. Quando a ambulância chegou, César Barrón foi declarado morto no Neighborhood. A causa da morte foi suspeita de ataque cardíaco. 2 Alexander Volkott. Alexander Volkott não tinha um ator, mas um crítico dramático de algum renome nos anos entre as duas guerras mundiais. Algumas de suas críticas eram tão cruéis que ele foi proibido em alguns teatros da Broadway. Não só suas críticas apareceram na imprensa, mas Volkott também se tornou uma espécie de estrela do rádio, por suas críticas transmitidas e participação em programas de discussão. Em 1943, ele apareceu em um programa de rádio, The People's Platform. O tópico de discussão Tim Hitler, e a pergunta da noite period: a Alemanha é incurável? O formato do programa foi o de um jantar festivo, com os convidados sentados à volta de uma plateia de jantar, com um microfone, em vez de um prato, à sua frente. Cada painelista fez uma declaração de abertura e, em seguida, contribuiu para a discussão em andamento. Volkott conseguiu fazer sua declaração de abertura. O povo alemão é tão responsável por Hitler quanto o povo de Chicago é pelo Chicago Tribune, e ele soou como de Ensemble, embora alguns palestrantes posteriormente tenham declarado que ele parecia estar fisicamente em sofrimento. 10 minutos depois, ele fez outra contribuição, dizendo é uma falácia pensar que Hitler foi a causa dos problemas atuais do mundo, e acrescentando que não estava se sentindo muito bem. Foi sua última contribuição para essa, ou qualquer, discussão. Ele teria escrito as palavras "estou doente" em um guardanapo e mostrado ao produtor, e a discussão continuou sem ele. No entanto, demorou alguns minutos para que ele pudesse ser retirado da sala, e a audiência do rádio ficou se perguntando por que o teimoso Sr. Volkott de repente ficou tão quieto. Ele morreu de hemorragia cerebral algumas horas depois.
Sid James. Sid James foi um ator e comediante britânico muito mainstream. Ele estrelou a bem-sucedida série de filmes de comédia Carry On e trabalhou com Tony Hancock em All Four Risks de Hancock. O despedir por ser muito engraçado. James já havia sofrido um grave ataque cardíaco em 1967, depois do qual tentou melhorar seu estilo de vida. Comeu melhor, perdeu peso, parou de fumar e diminuiu o hábito de beber. Ele não desistiu de ser mulherengo, pelo qual período famoso, apesar de sua aparência, digamos, vivida em 1976, ele estava em turnê no The Matching Season e estava no palco quando sua coestrela, Olga Love, disse sua fala, e James não respondeu. Sua cabeça caiu para um lado, e seus olhos rolaram em sua cabeça, mas, como ele tinha me conhecido como um brincalhão, Love não suspeitou que algo estava errado. Ela continuou a exibição, improvisando por vários minutos, riscos de finalmente perceber que algo estava errado e pedir que a cortina fosse fechada. O produtor do show subiu no palco e perguntou se havia um médico na casa, o que o público começou a rir. Até o médico, que levantou a mão e foi levado para os bastidores, achou que tinha uma piada. Infelizmente, não foi. Sid James entrou em um consciousness e morreu a caminho do Emergency Clinic. Não esqueça de deixar o seu joinha e se inscrever para termos mais conteúdos inéditos para vocês.